E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, após ser colocado contra a parede pela Odete, o Marco Aurélio negará até o fim que tenha desviado dinheiro da TCA. Mas a Odete não acreditará em nenhuma palavra do bandido, afirmando que ele está demitido por justa causa e que será processado ainda naquele dia. Marco Aurélio implorará perdão de joelhos, mas justo nesse momento, o celular do vilão tocará. E será uma ligação do hospital, afirmando que a Cecília acabou de sofrer um acidente e está em estado grave. Sem pensar duas vezes, ele correrá até o local. E assim que avistar a Laís, se aproximará para entender o que aconteceu. O que o vilão jamais imaginaria é que será recebido com um tapa pela Laís, que acusará de ser o culpado daquilo, afirmando que foi comprovado que ele sabotou o carro da Cecília e que pagará caro por isso. O que acontecerá em seguida prometerá causar uma reviravolta jamais vista antes. Agora, antes de continuar, já deixe seu like no vídeo. Se você gostaria que a Fátima e a Odete fossem desmascaradas pelas armações. Tudo poderá acontecer assim que na sede luxuosa da TCA, o clima não estará nada agradável. Odete estará frente a frente com Marco Aurélio e questionará sobre os desvios de dinheiro. Ela jogará a pasta sobre a mesa com violência. E com um gesto firme, abrirá o fecho de metal. Vários papéis voarão para fora, caindo sobre a mesa com acusações. Tá vendo isso aqui, Marco Aurélio? Todos os voos da TCA no Brasil dos últimos 6 meses. Todos cruzados com lançamentos contábeis. Cruzados com pagamentos de combustível. Cruzados com relatórios de manutenção. Dirá ela, com o dedo indicador apontando uma das planilhas. Marco Aurélio empalidecerá na hora. Puxará um dos papéis com as mãos trêmulas, percorrendo os números como se procurasse desesperadamente alguma justificativa. Odete, deve ter havido algum erro. Esses relatórios podem estar completos. Os valores lançados podem ter sido mal interpretados. Mas ela não dará ouvidos. Engano? Mal interpretados? Acha mesmo que eu sou idiota, Marco Aurélio? Isso aqui é superfaturamento puro. Cobranças duplicadas, tarifas infladas, contratos fantasmas. Você quer o quê? E o pior, metade desses valores jamais foram repassados para a TCA. O dinheiro simplesmente sumiu, evaporou. E você vem me falar de engano? Ele recusará um passo gaguejando. Odete, por favor, você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Deve ser coisa dos outros acionistas, alguém no financeiro. Ela o encarará com um olhar fulminante. Você pode ter me enganado como genro, Marco Aurélio. Pode ter feito acreditar que estava do lado da TCA, que era o salvador da empresa. Eu aceitei a sua modernização, sua arrogância, seus amores e desamores, mas isso aqui eu não aceito. Eu posso perdoar tudo, Marco Aurélio, menos desvio do meu dinheiro. Dirá a executiva. O homem ficará completamente atordoado. Olha, Odete, me escuta, por favor. Eu tenho uma explicação para isso. Não é o que parece. Eu juro que não é. Eu só preciso de um tempo para provar. Mas nesse momento, ele será interrompido pelo toque insistente do seu celular. Ele tentará ignorar, mas o aparelho vibrará sobre a mesa. Ele atenderá com pressa. Alô? Do outro lado, uma voz firme mas aflita.
Senhor Marco Aurélio, aqui é do Hospital Santa Luzia. Sua irmã Cecília, ela sofreu um acidente muito grave. O quadro é crítico. Estamos tentando estabilizá-la, mas é bom o senhor vir o quanto antes. Ela pode não resistir. O executivo ficará paralisado. O celular escorregará lentamente de sua mão e seus olhos perderão o foco. Por alguns segundos, ele não conseguirá reagir. Ah, Marco Aurélio, que palhaçada é essa agora? Perguntará Odete impaciente, mas ao ver o rosto do ex-genro perder a cor, ela se calará. O homem cambaleará até a cadeira, sentando-se devagar, ainda em choque com a notícia. É a Cecília, balbuciará. Ela tá no hospital, disse que é grave, muito grave. Odete, apesar da fúria que consumia ela, sentirá o baque. O que aconteceu? Mas ele não saberá dizer. Apenas repetirá como se tentasse convencer a si mesmo. Eu preciso ir. Eu preciso estar com ela. E sem pegar os papéis, sem dizer mais nada, Marco Aurélio se levantará. Enquanto isso, Afonso Reutemann estará com o celular nas mãos, andando de um lado para outro pelo quarto. O coração apertado, o rosto tenso e uma decisão difícil prestes a ser tomada. Ele então discará um número e ligará. Do outro lado da linha, Solange atenderá com uma voz seca. Oi? Ele respirará fundo. Solange, a gente precisa conversar. Falará o rapaz. Pode falar, meu amor, eu acabei de chegar em casa, pensa num dia cheio de coisa pra fazer. Ligou porque sentiu saudade? Perguntará Solange com a voz calma. Não é isso. Quer dizer, também é, mas é mais do que isso. Olha, eu preciso ser honesto com você. Pela primeira vez, desde que tudo isso começou. Responderá ele, parando de andar e olhando para o horizonte, como se procurasse coragem. Solange não dirá nada, mas ele continuará. Eu e a Fátima, a gente ficou. Quando você viajou, a gente se aproximou muito e eu tava me sentindo muito sozinho e perdido. E ela tava ali. Eu sei que não justifica, Solange. Eu sei que foi muito covarde, errado, mas acabou acontecendo. E eu não vou continuar te enganando. Ele dirá e logo ficará em silêncio. Do outro lado da linha, a respiração de Solange será o único som que ele ouvirá por alguns segundos, até que ela explodirá. Você tá me ligando pra dizer que tava me traindo com a Fátima enquanto eu tava trabalhando lá fora? Olha, Afonso, isso é real ou é uma pegadinha idiota? Perguntará ela. Solange, eu só quero ser sincero. Responderá o riquinho. Sincero? Agora que já fez tudo isso? Depois de me trair, me humilhar, mentir pra mim, me fazendo acreditar que você tava me esperando. E agora você vem bancar o honesto. Ah, pra mim não dá, Afonso. Eu só sei que você e essa vaca vão pagar caro por isso. Sentenciará ela. E antes que ele consiga dizer qualquer coisa, ela desligará o telefone com força. Afonso ficará parado, com o celular ainda colado ao ouvido, como se esperasse que a ligação voltasse sozinha. Ele sentirá um calafrio percorrer o corpo. A ameaça de Solange o deixará inquieto. Ela vai fazer alguma coisa, murmurará ele. Em questão de segundos, ele atravessará a mansão, colocará uma jaqueta sobre o corpo e sairá de casa apressado. Enquanto isso, na sede da TCA, Marco Aurélio, ainda trêmulo, tentará recompor o fôlego.
Passará a mão pelo rosto, com os olhos marejados e a mente em um turbilhão de coisas. Odete, eu preciso ir. A Cecília é minha irmã. Eu preciso estar lá com ela. A empresária o observará por um momento, tentando decifrar o que havia de verdadeiro naquele homem. Ela estreitará os olhos, mas não dirá nada. Marco Aurélio pegará as chaves do carro e sairá apressado, quase tropeçando no tapete da sala da presidência. Assim que a porta se fechar, Odete bufará alto, cruzando os braços. Canalha esperto, achou mesmo que ia me enganar com um teatrinho barato. Ela apertará o botão do interfone. Consuelo, quero que emita agora a demissão do Marco Aurélio. Justa causa: fraude contábil, desvio de verba e perigo operacional. Que não reste nada em nome dele nesta empresa. A secretária, assustada, confirmará. Sim, senhora, imediatamente. Do outro lado de fora, Ivan, que ouvirá parte da discussão, notará o semblante devastado de Marco Aurélio ao sair. Se aproximará da recepção com passos firmes. Consuelo, eu posso ver os documentos que a dona Odete trouxe? É sobre os voos da TCA, não é? Consuelo hesitará. Olha, Ivan, são documentos confidenciais. Afirmará. Confidenciais, Consuelo? Eu sou o responsável pelas rotas internacionais. Se tem algo errado com os voos com o financeiro, isso pode afetar diretamente o que é da minha alçada. Eu preciso entender o que está acontecendo. A secretária, desconcertada, acabará entregando a ele uma cópia do relatório deixado por Odete. Ivan se sentará em uma das cadeiras próximas, abrirá o arquivo e começará a examinar. Seus olhos correrão pelas planilhas com crescente inquietação. As linhas de lançamentos duplicados, contratos sem registro válido, pagamentos aprovados sem contrapartida. Mais um detalhe chamará sua atenção com força brutal. Diversos voos autorizados com o nível mínimo de combustível, abaixo do recomendado pelas normas da aviação civil. O cara é esperto ou burro demais? Murmurará ele. As mãos tremerão ao virar a página seguinte. O relatório é claro. Os voos não apenas estarão em risco, como o acidente de um mês atrás, que vitimizou dezenas de passageiros. Pode ter ligação direta com essa manobra contábil de redução de custo. Ivan fechará a pasta com força. Seus olhos estarão arregalados. Ele não só desviou dinheiro, ele colocou vidas em risco. Horas depois, o fim do expediente trará um silêncio tenso pelos corredores da TCA. A porta da presidência se abrirá novamente e Odete surgirá imponente, descendo os degraus em direção ao hall executivo. Ao avistar Ivan, ainda com os papéis em mãos, ela se aproximará com a sobrancelha franzida. Ivan? Chamará seca. Ele se levantará imediatamente, engolindo em seco. Odete, você andou bisbilhotando documentos que não te dizem respeito? Questionará a mulher. Eu achei que, como diretora internacional, eu deveria... Responderá o rapaz. Achou errado. Cortará ela com a voz firme. Se você quer continuar nessa empresa, trate de lembrar qual é o seu lugar. E o seu lugar não é fuçar relatórios internos de uma investigação em andamento. Alertará a vilã. Mas, dona Odete, o que eu vi aqui é grave. Ele autorizou voos com combustível abaixo do mínimo. Isso pode estar diretamente ligado ao acidente. Isso não é só corrupção, é crime.
dirá Ivan, visivelmente angustiado. Odete o encarará por um momento em silêncio. Então se aproximará devagar. Você acha que eu não sei? Acha que eu não li cada linha daquele relatório antes de chamar Marco Aurélio para minha sala? Eu não só decidi o que eu vou fazer com essa informação ainda. Ela pousará a mão no ombro dele. Mas se você quer me ajudar, Ivan, faça isso direito, com discrição e sem se meter além da sua função. Ivan assentirá mais calmo. Claro, Odete. Ela se afastará, lançando um último olhar por cima do ombro. E mais uma coisa, se esse escândalo vazar para a imprensa ou para a polícia, você pode ter certeza que será sua assinatura que vai estar colada na manchete. Ivan sentirá um arrepio e sairá quieto. Nesse momento, no hospital, Marco Aurélio atravessará as portas de entrada em disparada. O coração acelerado e o rosto suado e tenso. Mas antes mesmo que consiga alcançar o balcão da recepção, será surpreendido por um empurrão violento no peito. Seu desgramado! Bandido! Deplorável! Gritará Laís, com os olhos cheios de fúria. A mulher partirá para cima dele, com tapas e murros desordenados, desferidos com pura raiva. Laís, o que tá acontecendo? Você tá louca? Esbravejará Marco Aurélio, tentando se defender dos golpes, mas sem reagir. Louca? Louco tá você que teve a coragem de fazer isso com a própria irmã, com a mãe, seu maldito. Eu sabia que você não prestava, mas isso não tem perdão. Dirá ela aos gritos, enquanto 2 seguranças do hospital se aproximavam para contê-la. Marco a segurará pelos braços, tentando entender. Do que você tá falando? Eu vim ver a Cecília. Me disseram que ela estava em estado grave. Dirá o ricaço. Você veio ver se ela bateu as botas, né? Você quer ver se o seu plano deu certo, é isso? Cuspirá Laís, se desvencilhando dos braços dele. Pois escuta bem, a perícia já confirmou. O carro que a Cecília estava dirigindo foi sabotado. Cortaram o freio, Marco Aurélio. E sabe quem foi apontado como suspeito? Você! Tá todo mundo falando isso aqui dentro. Marco recuará, como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Como assim sabotaram? Isso é um absurdo. Eu jamais faria isso contra minha irmã. Que tipo de gente você acha que eu sou? Dirá o homem. Laís, chamará uma enfermeira ao fundo. A doutora disse que você precisa assinar os documentos da internação da Sarita. Laís se virará e apontará o dedo contra ele. Se ela não resistir, se a Cecília não sair viva desse hospital, olha, eu juro que eu vou fazer você apodrecer atrás das grades. E nem a Odete vai conseguir te proteger. Dirá com os olhos cheios de lágrimas. Agora sai da minha frente, porque eu não quero mais nem respirar o mesmo ar que você. Falará a mocinha. Eu preciso ver ela, Laís. Eu tenho esse direito. Insistirá Marco, tomado por um misto de raiva e desespero. Você já perdeu todos os direitos quando tentou tirar a vida da sua irmã, mãe da minha filha. Disparará ela antes de desaparecer pelo corredor da UTI. Marco ficará parado no meio do saguão, sem entender o que de fato aconteceu. Ele passará a mão na testa e olhará ao redor como se procurasse uma saída. Isso não pode estar acontecendo, sussurrará, e ao virar-se para o balcão da recepção, ouvirá um cochicho vindo de 2 enfermeiras. É ele, eu tô te falando. Disseram que foi ele quem mandou cortar o freio, só para ficar com a guarda da sobrinha. Ele se afastará rapidamente, ainda mais aflito.
Nesse meio tempo, Afonso estacionará o carro com pressa em frente a um pequeno prédio, olhando o endereço anotado num papel amassado em sua mão. Ele descerá do carro com passos firmes, acreditando que aquele é o endereço de Fátima, já que estava na ficha de modelo dela. O porteiro, distraído com um radinho de pilha, nem notará sua entrada. Afonso subirá os degraus e irá no número do apartamento 302. A porta estará entreaberta. Ele hesitará por um segundo, mas algo dentro dele o impulsionará a empurrar a maçaneta. Ao abrir a porta, o mundo parecerá parar. Afonso ficará parado, estático, como se tivesse levado um soco no estômago. Diante dos seus olhos, Maria de Fátima, rindo e abraçada, estará no sofá, aos beijos e agarrões com César. O chão parecerá sumir sob os pés de Afonso. Os dois nem notarão a presença dele de imediato. Fátima, com as pernas enroladas no colo do cafajeste, estará dizendo: "Eu consegui, meu bem, fisgar o Afonso. A gente vai ganhar um rio de dinheiro e a idiota da Solange vai bater palma ainda quando a gente estiver na televisão." César rirá alto, mordendo de leve o pescoço dela. Desde que você continue com esse jeitinho, ambiciosa e bandida, eu topo qualquer coisa." Fátima sorrirá maliciosa, sem saber que a porta estava escancarada. "Vocês estão de brincadeira comigo?" explodirá Afonso, fazendo com que os dois saltem como se tivessem levado um choque. "Afonso?" reagirá Fátima, tentando se recompor. César soltará uma risada debochada e arrumará a gola da camisa. "Olha só quem veio fazer visita sem avisar", debochará o modelo. "É aqui que você passa as noites, Fátima? É isso que você faz quando diz que está trabalhando e estudando, deitada com esse homem?" dirá Afonso, sem acreditar, apontando para César. Fátima se levantará rapidamente, ajeitando a blusa e tentando se recompor. Não é nada disso, Afonso. Você não tá entendendo. Eu e o César, a gente tá só conversando sobre o trabalho." Afonso rirá de cara dos dois e dirá que eles não passam de dois golpistas. Fátima empalidecerá na mesma hora com as palavras de Afonso. "Cuidado com o que você fala, Afonso. Muito cuidado. Porque se tem uma coisa que eu não admito, é me chamar disso. Eu e o César, a gente só estava conversando sobre o trabalho, tentando deixar tudo resolvido entre a gente." César entrará no meio. Ô, vamos baixar a bola, tá? Aqui ninguém é santo, muito menos você, playboy. Ficou todo sensível agora porque levou um par de chifres? Afonso, que já estava sem paciência, não aguentará a afronta e partirá para cima de César com um soco direto. Mas o malandro se esquivará a tempo e dará uma surra no Afonso. E agora, você acha que o Afonso merece o perdão da Solange pela traição com a Maria de Fátima? Sim ou não? E a Odete, ela tem razão nas coisas que ela fala, ou ela passa de todos os limites com seus comentários ácidos? Vote nos comentários. E já aproveita para me dizer qual é o casal mais bonito da novela. Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!